sequestraram no meio da rua, né? E botaram lá no meio de um monte de... Acho que todo o exército estava lá. Exército não, porque era a polícia civil, né? Eu fui presa no DOPS. E aí, um desses grupos, um menino disse assim para mim: Sabe, se Gaza fosse uma pessoa, eu daria um abraço em Gaza. Para mim, a justiça só é para quem não precisa. Quem realmente precisa, a justiça se afasta. O rico não precisa procurar justiça, a justiça procura ele. E o pobre, quando procura justiça, é punido por conta disso. Eu vejo que a minha história talvez seja igual de muitas, muitas e muitas mulheres que não tiveram oportunidade de falar, de contar a sua história. Que para poder chegar próximo da outra vila, tinha toda uma fazenda até que seria Nazaré. Aqui não, aqui eles largaram nós no meio de uma vila aqui, uma vila lá, uma vila ali. Aí quando a gente veio pra cá, começou a morrer gente assim, tipo, um, dois por dia. Essas pessoas têm 40 e poucos anos de história, de memória, que num passe de mágica, a partir do momento que elas descobrem a condição delas de sequestradas e de que elas não são elas, é como se fosse um passe de mágica, esses 40 e poucos anos de memória que está dentro delas somem. É como você apagar o HD do seu computador, sabe? Somem e você tem que reconstruir tudo de novo. Mas você vai reconstruir em cima de que base? Foi uma situação traumatizante. O meu marido, se não tivesse saído daqui de Porto Alegre aquele dia e ido para lá, estragado aquela moto dele, teimoso do jeito que ele é, que eu falei que não era para ele ir para Canoas, todos nós íamos estar mortos. Porque eu não sei nadar, meus pais também não, meus filhos também não. Eu não conseguiria ter subido minha mãe, meu pai para cima do telhado, né? O Museu das Memórias Impossíveis promove o grupo de trabalho Trauma e Memória Interlocuções. E nesse ano de 2025, nós nos debruçamos sobre o tema das deficiências. Para trabalharmos esse tema tão complexo, pensamos ser importante formularmos algumas questões fundamentais. Nossa cultura está preparada para acolher aqueles sujeitos que não se enquadram em determinados parâmetros? Como acolhemos as deficiências na nossa sociedade? O que significa incluir alguém? Incluímos na diferença ou tentamos achatá-la, suprimi-la? Almejamos a normalização? Estamos sabendo escutar os sujeitos não somente na sua deficiência, mas nas suas singularidades? Qual é a imagem que esses sujeitos têm de si mesmos? Como se veem e como são vistos? O que temos a aprender com as deficiências? Hoje a gente está no nosso último encontro do ano com esse tema e a gente está muito feliz de estar aqui com a Carla Vasques e o André Luiz de Souza Lima. A Carla Vasques é doutora em educação, professora do PPG Edu URGS, membro do Instituto Internacional de Psicanálise, pesquisadora nas áreas de psicanálise e educação. E o André Luiz de Souza Lima é doutor e mestre em educação na URGS, licenciado em filosofia pela mesma universidade, professor adjunto da Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, e docente permanente do programa de pós-graduação em educação da Unisul. Bem-vindos, que bom que vocês estão aqui. A gente vai ter um belo encerramento desse ano todo de trabalho. A palavra é de vocês. Muito obrigada, Maíra. Obrigada pelo convite. Obrigada, André, por ter aceito o convite também. Ah, ao- tá, ok. Acho que assim ao pessoal do museu e a quem está conosco aqui, né? Primeiro dia de dezembro, um período que a gente está tentando encerrar um monte de coisa e na maior parte delas a gente não consegue. Depois dos agradecimentos, eu tenho que fazer algo que eu combinei com o André de fazer no início.
Mas, enfim, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo curto, grisalho, eu uso um óculos. Aqui ele tá meio transparente, um pouco de verde, rosa. Eu tô na minha casa e no fundo, que não dá para ver muito bem, porque eu botei um filtro, é uma parte dos livros de estudo, dos livros que eu gosto, assim. E eu tô com um vestido branco no fundo, todo colorido. Boa noite. Boa noite, eu também, né? Agradeço muito o convite, estou feliz de ver todo mundo que está aqui nos assistindo, algumas pessoas que apareceram mais agora também. Agradeço a recepção, né? A acolhida para que a gente possa falar daquilo que a gente gosta, do que tem nos importado, né? Eu vou aproveitar para fazer minha descrição também. Eu sou um homem de pele parda, de ascendência indígena, meu cabelo é grisalho, sim. Tô com a barba um pouco grande, também grisalhos, um óculos de aro preto, de camiseta preta hoje. E atrás de mim tem umas imagens, assim, umas fotos e que aparece no vídeo também são umas obras assim de algumas gravuras. Acho que é isso, né, Carla? Sim, a gente pensou Eu numa acho conversa. que Oi, diga lá, diga lá, diga lá. não, eu ia dizer, já atravessou, né? Que a gente justifica assim a coisa da descrição, né? Porque como um exercício, né? A gente não se perguntou aqui hoje se alguma pessoa que não via, que não enxerga, né, nos assistindo, nos acompanhando, mas pensei ainda que também fica gravado, né? E isso pode no futuro alguém precisar assistir, né? Então acho que faz sentido e acho que é um exercício onde a gente vai se colocando. E aí eu e a Carla, enfim, pensamos em fazer a apresentação a partir dos slides, né? A Carla começa provocando e trazendo assim as bases do argumento, mas a gente vai se alternando conforme aquilo que a gente entende que domina um pouco melhor em cada uma das partes. É um pouco assistemático, assim, mas a gente jura que funciona. E também a gente fala junto, tá? E a gente Isso. briga um pouco um com o outro ao vivo. Não será a primeira vez. Mas, enfim, são muitos anos de trabalho. O que a gente vai compartilhar, acho que isso é bem importante de dizer, assim, é, é o que a gente está produzindo nesse momento, né, André, com os nossos grupos de Uhum. pesquisa nas duas universidades, com o que a gente tem pensado. Então, não é um conjunto de certezas, é muito mais um conjunto de incômodos, de momentos onde a pesquisa, a escuta, o trabalho na universidade ou junto, enfim, aos locais onde a gente trabalha e produz, né, a pesquisa, quando isso falha, quando a gente percebe que precisa torcer a teoria, quando a gente percebe que caem, né, as tradicionais formas, mesmo que a gente vá ter um conjunto híbrido de sustentação teórica, de formas de pesquisar, a gente está sempre se atualizando, mas tem alguns temas, alguns encontros que fazem com que as nossas certezas claudiquem. Então a gente resolveu começar por aí, né? Eu acho que a Poa, o museu, né, tem um gesto que é pouco comum, no sentido de tomar a deficiência como algo que merece, como um tema que merece a nossa atenção. E, e como nós que trabalhamos nessa intersecção com os estudos da deficiência, pela via da psicanálise, pela via da educação, pela via da filosofia, das artes, enfim, pensando sobre acessibilidade, sobre corpos que se dizem estranhos, sobre a questão dos diagnósticos, enfim, a gente traz mais é um conjunto, de novo, assim, né, de pontos que estão sendo construídos e desconstruídos nesse momento. Então, agora isso faz sentido. Daqui a um tempo, talvez a gente diga, olha, isso não vale mais, isso caiu, né? Isso para nós não está mais ok. Né? Então, por isso, de novo, esse título, né? Claudicações comuns, psicanálise, educação e deficiência. Então, uma pergunta organizadora, né? Como pensar a psicanálise na clínica e na educação a partir da deficiência? Então, percebam, a gente não está fazendo como pensar a deficiência a partir da psicanálise.
Uhum. ou da educação. A gente está já fazendo uma torção na pergunta, apostando que a deficiência, como categoria, não só como uma experiência corporal individual, mas como categoria analítica e como um operador epistemológico, ético e estético, ela promove uma torção no campo. Né? Ela convoca novas perguntas. Isso para nós não chegou imediatamente, né? Isso demorou, né? São muitos anos de pesquisa, de estudo para a gente conseguir, e assim, e nos cercamos de autores de diferentes caminhos, assim, de diferentes tradições, para conseguir chegar a essa concepção de que, como uma categoria analítica, pensar a deficiência nos ajuda a revelar, a compreender, a reconhecer relações de poder e modos de subjetivação na contemporaneidade. E que também esse operador, por decorrência dessa posição, de novo, política, epistemológica, ética, estética, a gente muda a pergunta, a Uhum. gente torce, né, as formas de escutar. Né? E os critérios também do que a gente vai considerar como uma pergunta válida, como uma pergunta importante, né, como um tema de pesquisa, de investigação, de produção cultural, social, política também importante. Então, uma das perguntas que nos coloca a trabalhar tem a ver com essa que a gente compartilha. Uma segunda, né? Quem é reconhecido como, por exemplo, um sujeito do inconsciente na clínica e também como um estudante capaz de aprender e viver uma experiência escolar. Isso que aparece muitas vezes como dado, como sendo muito tranquilo, no momento em que a gente se vê atravessado por isso que o André vai falar depois um pouco mais, de uma concepção de deficiência, de uma experiência corporal, material de deficiência, situada num local, num tempo, e isso começa a nos mostrar que esse reconhecimento, ele não é tão tranquilo assim, né? Uhum. Ele é alvo de disputa e ele é alvo de resistência, né? E que Uhum. essa disputa e essa resistência nem sempre são muito óbvias, na maioria das vezes não são, mas geralmente são muito violentas, né? Para as Uhum. pessoas que carregam essa marca da deficiência, mas também para o seu entorno, né? Esse movimento que a gente faz aqui com vocês, ele se inspira, então, na teoria CRIP, que vai, então, propor o aleijamento das estruturas, e todo esse nosso discurso, ele tem muito campo trabalhado na sociologia, nas ciências políticas, na antropologia. Contudo, na filosofia, né, André, isso não tem a mesma presença, também não tem a mesma presença no campo da educação e também não tem a mesma presença no campo da psicanálise. Então, esse Uhum. gesto de aleijar, de aleijamento, de pensar que a deficiência, que geralmente é vista como a marca de uma negatividade, pode ter uma potência produtiva, uma potência inventiva, isso nos inspira, isso tem um campo que é anterior, né, a essa pergunta e que sustenta essa pergunta. Então, por essa via, né, do corpo estranho, e olha esse tema, né, do estranho, esse é um tema caríssimo para a psicanálise, a gente tem muito para dizer sobre isso, né? Mas para conversar com esses campos é necessária uma torção. Não basta só a gente se aproximar e dizer assim, eu sei que é esse conceito, tem uma tradição, sim, temos, mas esses corpos, essas pessoas, esses autores, eles também estão falando de outras coisas que Uhum. são caras para a psicanálise, mas de novo, e quando a gente pensa isso interseccionalmente, a gente percebe, né, a importância de rever conceitos, rever posições, para que novas formas, né, de reconhecimento, de pertencimento sejam possíveis, que a gente possa sustentar espaços que sejam habitáveis por múltiplos corpos e que essas formas de habitar os espaços, elas também sejam múltiplas,
né? Para trabalhar esses eixos, a gente pensou então um pouco de uma conversa mais teórica, pouco assim, né? Só mais ou menos para apresentar, né, André, o que que a gente está pensando. Uhum. E a gente se situa também no campo da psicanálise, a partir do que o Tami Ayush vai falar, o o Benoit fala disso também, da psicanálise menor, enfim, de uma psicanálise que vai interrogar algumas formas mais tradicionais, assim, do conhecimento. Acho que é isso, acho que podemos passar para o outro. Ah, ah, sobre a deficiência, né? Então, como operador epistemológico, é algo ético e estético, é algo que surgiu assim, né, no campo dos estudos da Carla e meu, no mais pro final da minha tese, assim, né? Acho que foi quando a gente começou a dar uma olhada um pouco mais assim de aprofundamento para o modelo social de deficiência, né? A partir da sua criação e a partir daquilo que também as contribuições posteriores, sobretudo das feministas, né, trouxeram. E aí, tô ouvindo a Carla de novo, né? É muito bom isso porque a gente se ouve de novo, e ela falando dessa torção, falando desse deslocamento, né? Que tem isso assim, né? Uma coisa que a gente vai se dando conta, que tem um chamado para mudar de lugar ao nos darmos conta do que é, né? Ou pelo menos de que tenha algo, em princípio, do que é exatamente, a gente não consegue dizer, mas tem algo na nossa cultura intelectual, digamos assim, né? Aí, considerando então, esses campos que a Carla está falando, vamos nos debruçar aqui, sobretudo, sobre a psicanálise e a filosofia, mas naquilo que ela fala assim sobre o conhecimento, sobre a produção de ciência, então que a gente costuma chamar de epistemologia, né? Mas também tem uma outra discussão que se é só isso. Mas de nos mostrar o que tem de ainda de muito centralizador, de referencial, né, em um certo tipo de humano, né? Inclusive, a gente vai elencar, né, com muita rapidez aí como um modelo ético do século XX, o humanismo, né? Que é uma coisa que depois a gente vai percebendo eu digo assim, a cultura crítica, né, da psicanálise, da epistemologia vão percebendo e vão desconstruindo, mas resta algo ali, bom, se não é o humanismo, é o quê, então, que está no lugar, né? E aí eu vou contar uma história de uma conhecida minha, que é uma pessoa com deficiência, uma mulher que ela não move, né, os braços, nem as pernas, ela move um pouco os braços, assim, o suficiente para empurrar a cadeira, mas não tem, assim, elétrica, né, com comando, mas não tem muito tônus. E aí um dia ela me disse assim, que uma das coisas que ela mais gostava de fazer era, quando ela estava em casa, era cozinhar. E aí eu não pude evitar, assim, né, olhar para ela, que a gente se conhecia e só, tu vai ter que me explicar isso, né? Como é que eles cozinham. E ela, ó, sem ficar brava, né? Assim, com a paciência didática, disse, ó, como é que eu cozinho? O meu irmão, que é meu apoio na maior parte do tempo quando eu estou em casa, ele vai comigo para a cozinha e aí eu abro o livro, ou eu já estudei a receita antes, e aí eu digo para ele pegar, sei lá, tal coisa, uma cebola e picar desse daquele modo, pegar tal legume e fazer desse daquele modo. E aí botar na frigideira e fazer, né, com óleo assim, e aí ele vai me mostrando, eu vou provando e ele vai fazendo aquilo que eu estou dizendo. É assim que eu cozinho, né? E, e aí eu ouvi isso assim, e é uma coisa tão simples, né? E a gente ficou pensando depois, eu já contei essa história para ela algumas vezes, como é que a gente poderia dizer que ela não cozinha, né? Porque de muitos modos, ou supor que ela não cozinha porque é desse modo, sendo que para as pessoas que não têm deficiência, com muita frequência a gente diz que isso é cozinhar. Basta olhar para a carreira de chefe, né? Os chefes já têm vários cozinheiros que efetivamente fazem, né, esses processos. E só que é como se o nosso pensamento em relação a esse corpo já colocasse, você veja bem, a barreira da possibilidade desse processo. Aí você imagina então uma pessoa que é educada, né, desde pequena,
nessa ideia de que, bom, se ela não mexe os braços e as pernas, ou não tem os braços e as pernas, então ela não pode cozinhar, né? E isso é quase como, olha, o que está dizendo é o seguinte: cozinhar sem tocar na comida, sem usar o fogão, né, sem mexer nas coisas, só é possível para quem pode fazer isso, para quem tem os braços e as pernas. Para aquele que não tem, a gente diz que não pode desde o começo. Então vocês vejam que é uma determinação bastante externa, né, daquilo que é a possibilidade, daquilo que é colocado como barreira para quem tem uma deficiência e que, ao contrário do pensamento tradicional e do pensamento inspirado pela medicina, né, que se ocupa da deficiência a partir aí lá do final do século XVIII, né, a partir da emergência assim, de um certo modelo de cientificidade, que a deficiência, então, é algo que diz respeito à particularidade daquele corpo, né? E a gente vai percebendo então, e aí então é aí que a gente faz a referência ao modelo social de deficiência que surgiu nos anos 70 com homens cadeirantes lá na Inglaterra, a partir de um contexto assim de política, né? De organização política, né? Sindical, né? Então inspirados pelo pensamento ah, materialista, eles dizem assim, olha, acontece de o meu corpo, né? Aliás, acontece de a maioria dos corpos, né? Das pessoas serem corpos, por exemplo, que têm duas pernas e essas pernas servem para andar. E acontece também, eventualmente, de algumas pessoas não terem pernas ou terem pernas e as pernas não andarem. E isso é uma diferença estatística, uma anormalidade matemática. Agora, que a gente tenha feito disso, né, uma deficiência, isso é um papo de opressão. Esse é um papo do que a sociedade fez com isso. Então, eles dão conta, né, e isso é muito importante para a gente, de que a deficiência, ela é contextual. Dizer o que pode ou não pode alguém a partir de uma marca, e a gente pode relacionar com, talvez, com o conceito de estigma do Goffman, né? ah, ela é uma coisa que é colocada socialmente, né? A partir de um contexto. Então, tu vai ter, por exemplo, um documentário chamado História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil. Um documentário que está no YouTube, já é um pouco antigo, assim, ele vai até 2000 e um pouquinho, mais ou menos. Mas que tem uma pessoa que tem uma fala muito interessante, logo depois da professora Isabel Maior, que ele fala assim que a deficiência dele aumenta e diminui conforme o prédio que ele está. Ele trabalha em diferentes lugares. Ele diz assim: aqui eu sou mais deficiente, porque essas escadas aqui são muito longas e eu consigo subir a escada, mas eu consigo subir um pouquinho, né? E, né, então a deficiência de não subir escada é um problema da escada, veja bem, não é um problema é um problema da falta de rampas, né? Não é um problema de não usar as pernas, né? A gente escolheu propositalmente construir um mundo cheio de escadas e sem rampas, né? E se todo lugar tivesse rampas e tal, a gente não falaria da deficiência de não usar as pernas. Então, isso como operador, né, epistemológico, muda muita coisa, porque veja bem, lá no século, agora eu vou esquecer, eu acho que é o 17, do Kant, ele falava na Revolução Copernicana do Conhecimento, né, e que ele disse assim, que ele percebeu que era a Terra que girava em torno do Sol no campo, e não o contrário, né? Ele faz tipo, uma nova revolução copernicana no conhecimento ao propor a sua crítica da razão pura. Nessa questão da deficiência, a gente entende-se que a partir do modelo social se faz a mesma coisa. Veja bem, é uma questão de perspectiva, você muda completamente a perspectiva do que é considerado deficiência. Uma pessoa com deficiência a sua deficiência não é o tamanho da lesão. Tem pessoas sem os braços e as pernas que saltam de paraquedas. E tem pessoas que não têm um polegar e não conseguem entrar por uma porta se a maçaneta for redonda, né? Então, isso é fundamental aí nesse estudo, então, que a gente está trazendo, essas perguntas que a Carla está fazendo, porque escancara o aspecto filosófico da deficiência, então a deficiência se torna um assunto filosófico, né? O que é deficiência ganha o estatuto de pergunta filosófica,
e passa a ser, então, a categoria, né, esse operador epistemológico, ético e estético, né, porque fala disso, né, de sustentar espaços habitáveis para múltiplos modos de corpo e presença. Fazer uma intervenção social e cultural, nesse caso, seria produzir, para começar, né, a possibilidade de um espaço para múltiplos corpos. Acho que é isso, né? Eu pode passar, mas eu vou aproveitar um gancho assim, antes de Uhum. entrar nesse tema. O Ricardo Lugon, que é um psiquiatra, assim, amigão nosso, assim, amigão nosso, não só meu e do André, mas assim de Porto Alegre. Ele atende muitas crianças, assim, ele é um médico psiquiatra, né? Então, um dia eu estava conversando com ele sobre esse tema, e ele diz: eu já fui alguém que falei muito do Lacan, né? Minha formação é lacaniana. Hoje eu falo muito da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E agora, nós estamos em dezembro, novembro, saiu uma resolução nova, enfim, né, sobre a questão da educação inclusiva, que não tinha absolutamente nada de nova no que se refere ao que ela está defendendo, ela só, e isso não é pouco, não é pouco, assim, mas ela sistematiza, traz para um único documento vários pontos que já estavam estabelecidos, mas que simplesmente eram desprezados pela maioria dos gestores Uhum. e de muitas instituições que se ocupam, né, da vida de jovens e de adultos com deficiência. Uma dessas discussões tem a ver com a avaliação biopsicossocial, né? Uhum. Que incide diretamente, e é importante, antes de entrar, né, nesse outro ponto que a gente vai trabalhar, mas assim, é importante dizer, situar de quem a gente está falando. Por que que essa discussão é importante? Né? Se a gente for pensar, for trabalhar a partir dos dados censitários que nós temos, das publicações, dos grandes mapeadores, né, da realidade brasileira, a categoria social, né, mais fragilizada, né, em termos de saúde, trabalho, pertencimento, cultura e escolarização da juventude à vida adulta são pessoas com deficiência. Né? Uhum. Isso não sou eu nem o André que falamos, assim, isso está lá publicado nos relatórios oficiais. Se a gente for pensar essa discussão ainda de forma interseccional, tem são os degraus do horror, porque é isso, é o horror. Então, se você tem uma deficiência e é mulher, e é negra, e é pobre, acabou, acabou. Essa pessoa dificilmente conseguirá, inclusive, o BPC, que é aquele Uhum. benefício de prestação continuada, né? Porque existem outros estudos que mostram que o BPC ele é distribuído, sobretudo, por uma população branca. Uhum. Por quê? Porque a gente não está olhando para algumas questões que são estruturais, que falam assim de um racismo estrutural, de um capacitismo estrutural, e quem faz a avaliação do BPC. Uhum. E porque o Então, diagnóstico também é negado nesses casos, né? Até o diagnóstico que a gente exatamente. fala que serve para segregação, quando chega na hora de validar o acesso a um serviço, ele também é negado. Exatamente. Assim, a gente percebe, não sei se a Letícia está entre nós nesse momento, mas a Letícia tem Acho uma que eu vi ela aí. pesquisa que diz justamente disso, assim, a gente está sempre falando disso é porque tem que se falar, né? A população de estudantes porto-alegrenses que na década, quer dizer, há 10 anos atrás, era considerada autista em Porto Alegre, né? Ela mudou completamente de perfil. E isso não é só um fruto do DSM, né? Uhum. Ele é um fruto de como o diagnóstico, por exemplo, do autismo tem sido agora também um lugar de disputa e de reconhecimento social, que o autista negro não tem direito. Porque o que a gente percebe nessa pesquisa é que os estudantes, os jovens e as crianças e estudantes negras que um dia foram identificadas como autistas, hoje já não são mais.
Uhum. Eles estão ou fora da escola ou estão na categoria da deficiência intelectual, Uhum. né? Então tem uma mobilidade, tem um jogo aí que é perverso, que é violento. E aí, por que que eu trouxe o Ricardo Lugon? Porque ele diz, olha, eu vou tatuar no meu braço, porque ele é muito chamado, né, para dizer o porquê do apoio escolar, se vai entrar, se vai ganhar o BPC, se não vai, enfim. Vou tatuar no meu braço e dizer assim, não é necessário laudo médico, Uhum. né, para dizer que há, no campo da escola, um estudante que vive a experiência da deficiência. Não é necessário. O que precisa, por exemplo, é de um diagnóstico, de uma avaliação pedagógica. É isso que precisa, tá? Uhum. Outro ponto, ele vai dizer de uma maneira muito. Só pedindo para a filha abaixar um pouquinho o som, porque eles começaram aqui na esquina a falar. Tem uma discussão. Eles começaram, o Ricardo, desculpa, começa a trazer uma situação muito interessante para falar do modelo social. Ele disse: Olha, vamos pensar que isso, só corrobora o que tu está dizendo, André, com mais um elemento, ainda para a gente Uhum. poder perceber do quanto a gente distorce algumas questões, porque a gente não está acostumado a pensar, porque isso não faz muito parte da nossa gramática, porque é estrutural, mas no momento também que a gente percebe, a gente tem que começar a fazer isso claudicar, né? Uhum. Uma pessoa surda, o que que a gente diz? Quais são as barreiras dela? Já começa assim. Quais são as pessoas quais são as barreiras dessa pessoa surda? Ah, por exemplo, ela não ouve, então ela precisa de um intérprete, ela precisa de acessibilidade para conseguir ter acesso, sei lá, não, Uhum. a escolas, experiências, enfim. E aí o Ricardo vai dizer assim: as barreiras para uma pessoa surda somos nós. Uhum. Nós somos a barreira. Nós, Uhum. ouvintes, que pensamos que o mundo todo é ouvinte. Nós somos Uhum. a barreira. Então, tem, de novo, tem uma torção aí. E eu acho, e essa é a minha aposta, que essa torção, em muito, a psicanálise pode contribuir. Né? Ela precisa cair em determinados momentos, ela precisa tropeçar em determinadas certezas. Mas nós temos um conjunto, ah, uma tradição de escuta, e aí eu fico pensando, Maud Manoni, Doutor, aqui no Brasil a Kupfer, Elza Coriá na Argentina, sabe, próprio trabalho que a POA faz, sabe, de tá, o museu, enfim, que a gente vem fazendo há muito tempo, no sentido de sustentar o reconhecimento para todos os sujeitos. E eu fico pensando em termos mais lá da década de 80, 90, né, daqueles que não falam, a gente sustentar o reconhecimento do desejo da fala, a gente sustentar que a deficiência é uma experiência subjetiva complexa, que ela não é limitada ao biológico e ao social, né? Muitas áreas do conhecimento que se constituem a partir dessa via crítica, socialmente situada, enfim, falam disso, como se fosse uma novidade. Na psicanálise, isso não é uma novidade, né? A gente pensa o sujeito assim. Por um outro lado, eu fico me perguntando sobre alguns conceitos, como por exemplo a ideia do espelho, né? Se a gente vai se debruçar sobre alguma uma produção que a gente tem, né, sobre a questão do espelho, espelho formador do eu, né? E geralmente quando a gente vai ler assuntos teóricos, artigos que vão falar da pessoa com deficiência, o estágio do espelho é resgatado para falar dessa fratura na imagem. Por quê? Porque essa pessoa não responde a um ideal, que a primeira questão é quem responde, né? Uhum. Mas essa pessoa incorpora esta fratura, este corpo incorpora, né, esta fratura, e muitas vezes o argumento ele se desloca para focar no mal-estar daquele que não é deficiente, sabe? E encerra por aí.
E uma das questões que a gente vem se colocando e vem se pensando, e de novo, assim, tô trabalhando nisso e estou fazendo esse mapeamento rigoroso de buscar essas teorias, de buscar essas leituras, de buscar isso em Freud, em Lacan, enfim, vem dessa intuição que, bom, se, por exemplo, hoje a gente já sustenta que o racismo é estrutural e estruturante, que isso atravessa o inconsciente, isso atravessa as relações, porque o inconsciente é político, né? Ele não é uma entidade individualizada, enfim, ele é político, ele é construído nessa luta, nesse sistema dinâmico. Se o capacitismo é estrutural e é estruturante, então esse espelho já está quebrado. Esse espelho ele já está calibrado por essas normas normativas, ficou esquisita essa frase, né? Uhum. Ele já está calibrado, ele já vem rachado. Tem um texto do Winnicott muito interessante, que agora eu não vou conseguir situar, mas em que ele fala que diante de uma criança com deficiência, para a mãe sustentar esse lugar tão importante de a função materna suficientemente boa, ela teria que segurar um pouco nessa relação com esse bebê, a situação desse bebê ter uma deficiência, ter um corpo diferente, né? Ele teria que poder se apropriar, né, um pouco mais, ficar um pouco mais fortalecido. Desculpa, eu não estou usando bem os termos, porque não é esse meu objetivo agora que o Winnicott vai trabalhar, mas para que essa função da mãe, né, da boa mãe, para ela fazer, né, esse holding necessário, essa questão ela teria que ser, sabe, ela teria que ficar um pouco mais num outro plano. Eu fico me perguntando quem consegue fazer isso. Isso não é uma questão de escolha, Uhum. sabe? Isso não é a mãe pode ou não pode, ou seja lá quem faz a função materna, entende? É algo impossível desde o início. Então, assim, talvez, e aí de novo, né, eu acho que a psicanálise ela tem um conjunto, uma tradição potente, muito potente para entrar nessa discussão. Acho que ela ainda não entra, né, do ponto de vista teórico, conceitual, assim, de uma maneira, assim como a antropologia, como as ciências sociais, a filosofia, agora que se vê claudicante, né? Uhum. Mas essas torções teóricas, elas são fundamentais, assim, e eu acho que elas têm efeitos não só para o campo das pessoas com deficiência. E é isso que a gente está tentando dizer desde lá do Uhum. início, né? Uhum. Que essa pergunta, ela tem um efeito para o viver bem, para o viver justo, para o viver com o outro. Ela tem uma pergunta, ela tem efeito para o laço social, né? E Uhum. por isso que a gente sustenta essa torção. Mesmo que estejamos aqui fabricando-a, né? Na medida em que a gente vai falando, a gente está pensando, já vou anotando algumas coisas que a gente vai falar daqui a pouco, amanhã, né? Hoje já não dá mais. Mas, assim, que essa discussão ela nos ajuda a pensar o que é da ordem do humano. E ela tem uma potência de trazer novos dispositivos de leitura e para a vida contemporânea, para os desafios Uhum. contemporâneos que a gente tem no que se refere a viver com o outro e ter uma vida legal, né? Tu pensa, assim, a partir disso, né, uma das coisas que, continuando, assim, meu trabalho é um pouco de retomar esse fio epistemológico, assim, né, a epistemologia é um pouco como esse trabalho de quem procura explicar as regras ou as condições de validade do conhecimento e de critérios de cientificidade depois que a produção de conhecimento é feita, né? Muitas vezes você pode tomar a ideia de teoria do conhecimento ou de epistemologia, né, enquanto específica da ciência, como se fosse a criação de filosofia para que pudesse existir ciência ou produção de conhecimento, né? E é o contrário, a gente primeiro produz, né? E depois a gente vai atrás procurando as condições. E eu tava, isso que a Carla traz, então, ela nos lembra
que a psicanálise, né, ela surge num contexto importante de crítica à modernidade, né? Talvez uma das primeiras críticas ainda europeias importantes, assim, né? Ah, a partir, né, da ideia do sujeito, do eu cartesiano, etc., né? E o que que se propõe, né, enquanto constituição do sujeito. E aí, então, se a gente for considerar a perspectiva das filosofias do Sul, da decolonialidade, hoje já mais desenvolvida pelos caribenhos, mas eu penso muito na filosofia do Henrique do Céu, argentino, e também no que a Catherine Walsh, que é uma filósofa da educação, também decolonial, que hoje trabalha no Equador, trazem. No do Céu tem o seguinte, olha, a modernidade, pensada a partir, porque é isso que ele se propõe, né? Pensada a partir daqui, da América Latina, ela não é outra coisa senão uma preparação dessa Europa para explorar os povos não europeus, né? Daquele que é considerado o outro, né? O que não é homem, o que não é branco, o que não é cristão, né? Então, e que não é humano, ou que resta dúvida se é humano. E ele vai ser humano se ele puder se tornar humano, né? A partir da catequização, do batismo, do abandono da própria língua, da própria cultura e dos próprios modos de ser. E aí então a gente vai percebendo que toda essa lógica, né, de nós e eles, né, o normal e o patológico, dentro e fora, eu e o outro, ela é uma construção do pensamento ocidental que culmina na modernidade, com o iluminismo e tudo mais, e ela forja a base, o modelo do que a gente tem de ciência, né? Então, daí a gente tira, né, que pensar uma categoria como a deficiência é mais uma nesse contexto, é mais uma das formas de separar, né, eu e eles. Quem entra, quem sai, quem fica dentro, quem fica fora, né? O Michael Oliver, que é um dos propositores do modelo social lá do começo, ele já diz em 99, depois, quando ele volta anos depois, né, ao tema, num ensaio muito pequeno, ele diz assim: olha, vocês estão esquecendo de uma coisa. Quando a gente diz que se trata, né, de uma categoria de opressão social, isso é impossível. Ele não usa a palavra interseccionalidade, mas ele diz assim: ó, isso é impossível de a gente separar, né, dos outros marcadores sociais, né? Ser negro, ser pobre, ser estrangeiro, ser mulher, né? Tudo isso faz diferença e constitui de formas diferentes aquilo que a gente chama de deficiência, então, a partir do modelo social de deficiência. Então, quando a gente está falando, né, dessa centralidade, né, a gente está falando ao mesmo tempo de destronar, do que a decolonialidade vem falando, bom, destronar, deseurocentrar esse conhecimento, né, ou como diz o Nego Bispo, contracolonizar, né, fazer o movimento contrário disso, né. Então, nesse processo, né, a gente tem uma explicitação desse sentido político. Lembrei agora de um estudo, de um ensaio do Voltolini, que é de 2015 também, mais ou menos, né, que ele fala de miséria ética na educação inclusiva. E ele fala naquele momento, eu acho que é um ensaio que ainda tem ali umas obscuridades, assim, mas ele fala, numa clareza, ele consegue chegar assim, olha, a gente precisa de uma inclusão que seja mais política do que social, né? Uma inclusão social que coloca a pessoa no mesmo espaço e que dá o benefício, que dá o professor de apoio, etc. Isso a gente, enfim, quer, ainda não conseguiu totalmente acessibilidade, mas a gente precisa da elevação, né, desses sujeitos à categoria de sujeitos políticos, né? E isso é uma coisa que a gente já não concede com tanta facilidade, né? Porque o sujeito político é aquele que é em si mesmo o desenvolvedor de uma ética e o que é capaz, então, de agir conforme regras, conforme uma moral, etc. E isso a gente tem negado, né, as pessoas com deficiência por distintos recursos. Por exemplo, esse de não supor que se pode ir à escola sem dizer que sem que o médico diga que escola ele pode ir. Ou que
quanto tempo vai ficar, o que que você vai fazer na escola, né? Que não seja ele e a educadora que decidam. E aí, então, essa categoria, ela vai, assim, vejam bem que eu estou falando de duas coisas, que é da categoria de deficiência, enquanto a gente entende ela tradicionalmente a partir do modelo científico, eurocentrado, né? E de uma ideia que começa um pouco lá no modelo social, mas que chega aqui com esses atravessamentos agora que confluem em sentido com a decolonialidade e uma análise interseccional. E aí, assim, eu não me dava conta direito disso, até eu trabalhar na disciplina de intervenção pedagógica e necessidades educativas especiais, que é a disciplina de educação inclusiva das licenciaturas lá na URGS. E aí eu dava aula lá e eu tinha alguns alunos indígenas, né? Devido à política de reserva de vagas, né? Que modificou, né, o perfil do ensino superior no Brasil. A gente tem alunos indígenas já há alguns anos na URGS, né? A inclusão social da qual o Voltolino está falando, que não necessariamente é nem inclusão política, e talvez agora a gente entenda por quê. Porque estava eu, então, dando a minha aula de pensamento sobre inclusão a partir do modelo social de deficiência, inclusive, eu estava muito avançado no assunto. E aí tinha esse aluno, Daniel, que era Guarani, e eu via que eu falava. Ele era um pouco tímido, mas não era uma questão linguística, assim, ele se comunicava bem em português. E eu tentava trazer ele para conversa e tal. E aí uma hora eu pergunto assim para ele, porque ele era aldeado. E aí eu disse, Daniel, assim, falando sobre as crianças com deficiência, e eu perguntei como é que é lá na aldeia, quando nasce alguma criança com deficiência começa a ir para a escola, ou sei lá, outros espaços de aprendizagem, como é que é, assim, essa forma de lidar? E ele disse, não tem, meio sem entender, assim. Eu disse, como assim não tem? Ele disse, não tem criança com deficiência, Guarani. Não tem isso de deficiência. O que você está falando de. Não tem deficiência. Aí eu juro que eu pensei assim, será que é possível que em todos esses anos nunca tenha havido uma criança lá que não enxerga, ou que não fala, sabe, sei lá, né, sendo surdo ou não sendo, por outros motivos. Eu fiquei com aquilo, assim, eu não consegui desenvolver, eu fiquei muito impactado. E aí depois, numa outra aula, lá da pedagogia, tinha uma outra aluna, que ela era um pouco mais, assim, disposta a se comunicar. E aí eu falei para ela, olha, o colega falou assim, assim e tal. E ela disse, mas é que não tem mesmo. Não tem criança indígena com deficiência. Deficiência é coisa de branco. E o pajé ensina que todos os males vieram com branco. Todos esses males, todas essas doenças e tal que há, vieram com branco. E aí aquilo continuou assim, entende? Me pegando. E eu não tinha, gente, a inteligência necessária na época para me dar conta da perspectiva. Vocês entendem? Eu ouvi ainda do lugar de pessoa ocidentalizada ou colonizada, né? Até que a gente ouviu, né, um relato da professora Silvia Melete, que foi num congresso, que tinha uma antropóloga, e ela estava falando sobre dados do censo, e as duas estavam falando sobre a mesma região, e a Silvia Melete fez um trabalho para dizer, olha, não tem crianças indígenas com deficiência nessa região do Brasil, era tipo no Centro-Oeste. E a outra professora antropóloga estava lá, disse, como não tem, sim, tá aqui, tá as fotos, estão os relatos, tem a etnografia e tal. Bom, enfim, aí essa altura para vocês não caiu de uma dúvida. O que que muda nisso, né? Muda que as pessoas indígenas, né, na escola, não declaram as crianças como pessoa com deficiência, ou como cegas, ou como surdas, só porque elas não ouvem ou não veem. Não se usa isso. Não se fala desse jeito. É uma criança, vai para a escola. E aí, como ela vai só matricular, ela não enxerga, então a gente vai mostrar de outro modo, né? Mas não se usa essa categoria, vocês entendem? Ela não faz sentido. Pelo menos não para esses indígenas com os quais eu conversei. E talvez não para esses outros do censo. E é bem comum, tá? A gente vai confirmar nos estudos que não tenha no censo escolar. Daí acaba que o recurso não chega, da educação especial e tal,
porque não se pensa a partir daí, né? E isso então acende para gente mais esse atravessamento. Olha, então se há uma outra perspectiva para a gente, ah, onde a gente chega com essa ideia de deficiência, né? Até onde a gente vai, mesmo a partir do modelo social, né? Bom, talvez um operador crítico, então, importante seja esse, né? Que interpela a psicanálise, a educação, a reconhecer que a deficiência e a raça e os lugares de atravessamento, assim, em relação à política, se co-constituem e que as próprias categorias precisam ser historicizadas. Precisa voltar a isso e perceber que está longe de ser algo natural, que a gente vá à natureza e perceba que existe a deficiência. Ela não é assim, ela é de fora para dentro. Essa ideia de que há uma produção, né? Uma produção ativa da experiência da deficiência, né? Do corpo deficiente. O caso da Rebeca é mais um que nos, sabe, nos fez pensar, gente, o que que a gente está falando, Alan, sabe? O que que a gente está dizendo, o que que a gente está pesquisando, como é que a gente está lidando com isso? Rebeca é uma menina daqui de Porto Alegre, que foi recebida por uma escola, rodopiou os primeiros dias, não conseguia ficar na sala, não tinha como. A professora do AE fez uma intervenção muito interessante, ela consegue a partir daí. Não vou contar os detalhes, porque não é isso que interessa nesse momento. Interessa isso que é quase uma operação lógica, assim, né? Muda a narrativa, mas a operação persiste, né? Ela se repete. Ah, essa menina, durante uma das avaliações, e com professores e professoras, apesar de todo o, o que o nosso prefeito está fazendo com a rede, com os nossos prefeitos estão fazendo com a rede de ensino, são professoras muito boas, né? Que chamam então essa mãe e dizem assim: olha, a Rebeca tá legal, a Rebeca tá ficando na sala, ela tá com a EE, mas assim, a gente tá com uma ideia de que talvez, sabe, a Rebeca seja uma menina autista. E a gente quer conversar com vocês, assim, contigo, né? E a gente percebe isso em função de algumas questões, mas o que nos chama mais atenção é que, de fato, a Rebeca não nos olha, né? Isso, então, é tomado como um signo, a questão do não olhar, é tomado, então, como um identificador. Olha, tem ali algo do autismo que aparecia em outras formas, em outras instâncias da vida dela, como uma vida escolar dela, mas a questão do olhar era muito importante. A mãe, né, diz assim: olha. Esse diagnóstico não me é novo, ela não fala diagnóstico, né? Agora eu estou contando um pouco aqui, né? Esse nome não me é novo, eu já sabia, já tinham falado antes, a Rebeca passou pelo SUS, né? Ela recebe esse diagnóstico, mas eu optei por não falar, né? Porque eu queria uma chance para ela, queria uma chance para nós. Então, uma mulher muito sábia, assim. E ela dizia: eu entendo isso, mas tem um ponto que eu discordo, né? E aí tem uma outra leitura, enfim, também muito associada a casos como o da Rebeca, de uma menina, né, que o autismo chega junto com uma deficiência intelectual, isso é mais comum para as meninas do que para os meninos, né? Então tem ali uma defasagem, né, na possibilidade do aprender, ou muitos dizem ainda um caso mais grave, né? Ela diz, a Rebeca, ela é muito inteligente, porque ela aprendeu a lição de casa. Eu ensinei para minha filha que ela, pobre e preta, não pode olhar para a cara de um adulto branco, porque é perigoso. A gente não pode. Então, o que para a escola, para nós ali, era uma manifestação, né, de um autismo e toda a delicadeza que, inclusive, se tentava colocar essa situação, né, a gente sequer se perguntou se poderia ter ali uma questão
interseccional de raça, né? E para nós, o que ficou é como que a gente nunca tinha feito essa pergunta. Não só para a Rebeca. E aí, de novo, né, a gente quase que decanta de situações como a da Rebeca e desse estudante que o André está falando, né, quase que operadores lógicos, porque muda a história, muda a narrativa, mas o efeito de apagamento, de invisibilidade, de uma violência, do não reconhecimento da experiência, né, ou então de um diagnóstico que assola qualquer possibilidade de construir alguma coisa, como isso se repete, né, em diferentes histórias, em diferentes ah, situações que a gente tem, né? Agora, aqui a gente está trazendo da região aqui, né, de Porto Alegre metropolitana. Quer dizer, são histórias muito situadas, né? São histórias atuais e muito situadas. A gente está falando da gente, a gente está falando aqui do quintal da nossa casa, né? A gente está falando de hoje, né? Do que acontece hoje, né? O próximo, por favor, eu acho que são os vídeos. Esse a gente vai pedir para rodar um pouquinho mais, né? Deixar para o final, se houver interesse, se houver tempo. Mas assim, mais no sentido de já ir finalizando, né, de pensar que essas cenas elas vão nos ajudar a sustentar de novo a deficiência não como a marca de uma suposta falta de capacidade, porque é assim, pelo menos, que tem sido definido, né, esse preconceito do capacitismo, uma suposição de que a pessoa não tem capacidade para, né? Mas de fazer esse deslocamento, quer dizer, reconhecer, operar a partir daí e pensar que a deficiência a partir desse lugar pode ser um elemento que nos ajuda na criticidade, né? Sobretudo no sentido de nós reconhecermos aquilo que é um discurso majoritário de poder, aqui está Foucault direto, né? Mas assim, que a gente não consegue pensar. E não consegue pensar justamente porque ele é estrutural e estruturante. A gente bate, bate e não consegue pensar nisso. Então, o quanto a deficiência nos ajuda, e aí eu falo, né, por mim, pelo André, eu acho que, porque estamos aqui como pesquisadores, pesquisadoras, né, assim, somos pesquisadores, então isso resiste ao campo, mesmo de quem está ali olhando. Os teus dois exemplos foram no sentido assim, olha, eu estava ali falando sobre isso e eu não percebia, o da Rebeca eu também. Então, assim, a gente está compartilhando fracassos cotidianos no sentido de se colocar muito atento a isso e, ao mesmo tempo, perceber, pá, de novo, de novo. Mas é esse movimento de fazer claudicar as nossas certezas, assim, né? Então, é essa torção que a gente quer compartilhar com vocês, no sentido de deslocar dessa negatividade, de pensar da deficiência como uma potência que nos ajuda a mudar a pergunta política, que nos ajuda a construir outras perguntas, que nos ajudam a pensar essas mulheres, esses indígenas, num outro lugar que eu tenho que ter muita gentileza para me aproximar, porque é um lugar desconhecido, né? Isso não retira a nossa possibilidade de fazer pesquisa, de produzir teoria, de produzir afetos e aproximações, mas precisa chamar essas pessoas para compartilharem, construírem conosco, não é mais uma pesquisa sobre elas, né? Acho que essa é uma grande virada, né, André? É uma pesquisa Uhum. com essas pessoas, né? Quer dizer que já e não estão mais ali no lugar do objeto de pesquisa, não é isso. Elas estão nos ajudando a perceber esses tropeços, a fazer isso tropeçar, essas certezas, a pensar que no momento em que a gente tem, por exemplo, essa pergunta do espelho calibrado, se isso faz sentido, o que que a gente pode partilhar a partir da psicanálise e da educação, a partir desse lugar, né, que tropeça, né, desse lugar que não tem um caminho reto, potente, que sabe qual é o caminho a seguir, que tropeça, que hesita, né? Eh, a gente acha que tem ali uma possibilidade de uma produção muito interessante para todos nós, assim.
E a última questão, assim, o que que acontece, né, quando deixamos a deficiência deslocar esse espelho, né, torcer esse ângulo, né, esses lugares que a gente tanto percebe como certeiros e corretos, assim, né, quando elas permitem que a gente reconheça e valore, valorize, né, traga para o campo do comum, para o laço social, questões que muitas vezes não só não são reconhecidas e valoradas, mas como são violadas, violentadas cotidianamente, assim, né, nos seus diversos lugares. Acho que tem mais uma para fechar ali. Quer continuar, André? Sou eu, já não sei mais. Eu acho que pode ser tudo. Tá. Isso tem, assim, do ponto de vista, e aqui é bem uma tentativa, né, de fazer uma costura, nossa, assim, né, de uma psicanálise menor, né, com uma justiça epistemológica, né, esses conceitos, esses termos não são nossos, mas aí também está a potência desse nosso encontro, assim, que já faz muito tempo que a gente se coloca para trabalhar juntos, que é de deslocar o centro, de pensar nas bordas, de tensionar saberes majoritários, né, de produzir o encontro com pessoas com deficiência, de levar essas pessoas com deficiência num lugar de potência para dentro da universidade, para as instituições. A gente hoje está aqui falando, eu queria muito, né, que uma pessoa com deficiência pudesse estar aqui falando junto, né, inclusive convidei algumas, né, mas assim, de reconhecer a possibilidade, né, importante, assim, de quando a gente toma essa diversidade, e isso, de novo, eu acho que a psicanálise tem muito para nos ajudar, né, a pensar nessa potência da diferença, na potência de poder cair, tropeçar para inventar novas formas de ser e de viver em companhia, e de reconhecer que essa ignorância, e essa violência produzida em nome dos especialistas, ela não tem nos levado a, a bons encontros, assim. E aí eu estou pensando muito no Benoit, né, Le Boteiller, que é um psicanalista que recentemente esteve aqui em Porto Alegre, e do quanto ele fala do lugar de um psicanalista autista, do quanto ele precisou se calar sobre isso, porque ele tinha receio de não ser reconhecido pelos seus pares, por toda a história que a psicanálise tem em relação ao autismo. A gente nem vai falar disso, se um dia quiserem, assim, ele é uma pessoa muito disponível, muito interessante se escutar. Mas o Benoit, ele vai dizer desse lugar de aliado, né? Ah, de deixar com que essas pessoas. Olha o absurdo da minha fala. Deixar, não tem que deixar nada, né? Mas é seguir, né? Poder segui-los, poder trabalhar, não só reconhecer a importância, mas se colocar a trabalho, no sentido de um mundo, se fosse possível ser anticapacitista, seria ótimo, mas assim. Acho que todo dia, né, essa luta de uma luta anticapacitista, antirracista, de que a partir do reconhecimento, ser aliado é se ocupar ativamente desses temas, assim. Eu acho que é um pouco esse o nosso lugar, né, André, nesse momento na academia e nos lugares por onde a gente circula, e hoje também, né? Aí tem os dois vídeos que eu não sei. André, não sei se tu quer falar um pouco mais, se quer falar depois do vídeo, enfim, sei lá. Mas tem os dois vídeos que Eu escolheu. tenho dúvida se a gente vai passar ainda, dado o avançado da hora. Acho que a Dani também tem que calibrar a gente, assim, Ah, é verdade. os vídeos, se faz sentido, né? Senão a gente pode E passar os links também, né? podemos passar os links. Eu queria complementar um pouco isso que tu tá falando, no sentido, assim, das manifestações da academia também, assim, né? O quanto a gente, da academia ou da vida intelectual e tal, né? Porque não precisa dentro da academia, a gente pode estar, por exemplo, dentro de uma escola de formação em psicanálise, né? A gente recebe a diferença como, né? Desde que ela não apareça como diferença, né? Desde que ela consiga usar a gramática
né, da não diferença, do mainstream, assim, né? Lá no evento da antropologia, aquele que a gente apresentou um trabalho em agosto, né, cara, lá em Salvador, tinha imagina, na sessão, né, sobre pesquisa em deficiência, né, tinha uma pessoa com autismo que ele apresentou, isso eu não lembro se eu contei para Carla, eu acho que sim. E aí, no final, ele falou do quanto aquele texto para ele estava difícil de ler, inclusive porque ele percebia todos os traços da ecolalia dele, que ele tinha escrito e ele retirou do texto. E ele sentia falta, porque aquilo dizia alguma coisa, Uhum. né, do modo como ele diz. Só que ele tinha medo do resumo, de o resumo não ser aprovado, né, caso ele fosse manter. Então, se a gente vai fazer, né, a entrada, vai fazer assim a discussão, né, quais são a gente vai continuar dizendo quais são os termos do debate, né, só de que modo que a conversa pode vir, só de que modo que se pode apropriar-se das coisas, né. Acho que isso é importante também, assim como apelo, esse apelo político final, assim, né. Mas é isso. É isso. Acho que é isso. A gente Vamos deixa. abrir a conversa, então, pessoal, ou passar o vídeo, o que que vocês acham? Esse vídeo é bem Tá. curtinho, né, daqui a pouco Tá. Esse processo também de entender que eu tenho um corpo e que é meu, foi também uma virada de chave muito grande para eu me entender enquanto um ser sexual, sabe? Porque isso foi, e eu não sei nem se um dia eu vou conseguir colocar em palavras assim o quão bizarro é, não sei se vocês sentiram isso, tu não se referir ao teu corpo enquanto teu, assim, e tu não sentir que tem um corpo, porque isso é tirado da gente, né? O A humanidade mesmo, né? O corpo com deficiência, aliás, a deficiência, né? E aí a gente volta até o nome, né? Como é que a gente era chamado? A gente não era chamado de pessoa com deficiência, a gente era chamado de deficiente, de aleijado. Então não tem corpo, não tem humanidade, e se não tem corpo, não tem humanidade, não tem desejo, não tem direito, não tem sexo, não tem, enfim. Então foi um dos maiores starts na minha vida, assim, que foi entender que eu podia chamar o meu corpo de meu, sabe? O Victor de Marco, ele é aqui de Porto Alegre, ele é ator, roteirista. Agora, faz pouco tempo atrás, acho que umas 3 semanas talvez, ele apresentou uma peça aqui em Porto Alegre e alguém que está produzindo muito, é uma pessoa, um baita artista, assim, e que traz essa questão da deficiência na sua arte, né? Super indico. É isso, gente. Muito obrigada. E agora, se vocês quiserem conversar um pouquinho conosco, a gente tem aí mais um Bom, tempo. obrigada, Carla, André. Foi que ótimo fechamento que a gente está tendo. O Crispim já se manifestou aqui. Crispim, tu quer falar? Oi, André, oi, Carlos. Eu só queria fazer um comentário, André. Quando você fala do modelo social, né, e das pessoas importantes como Mike Oliver, Paul Hunt, o próprio Vic Finkelstein, que era um cara que era cadeirante e que pensou nesse modelo, e outras pessoas como Deborah Diniz, como Carol Thomas, né, e o próprio Colin Barnes, que eu conheci pessoalmente. Eu acho que para linkar isso, queria linkar, Carla, com o que você fala desse malabarismo, desse contorcionismo. Eu, como pai de uma criança, criança não, adulto com deficiência, eu vivo isso sistematicamente. A primeira coisa que eu falei no meu grupo, dos meus parceiros, foi que a deficiência, meu filho tem Down e tem transtorno do espectro autista. E eu falei que a deficiência é um corpo só, eu quase apanhei dos meus parceiros. E um dia, conversando com Débora Diniz, eu comecei a ler sobre antropologia médica, que é um campo da antropologia que discute com a medicina. Eu falei, nossa, Débora, eu comecei a ler, fiquei fascinado pelo assunto. Ela falou, não fascina, não. O clima é de confronto. É só confronto. Então, cara, eu fico pensando se o contorcionismo não passa pelo confronto, sistemática e diuturnamente.
né? E como é que a gente tem que fintar ou fazer esses contornos sistematicamente para conseguir outros objetivos. Evidentemente que a gente fazendo isso também um artefato, uma estratégia política, né? É, é isso que eu queria falar. Ah, Crispim, o que dizer? Obrigada. Obrigada pela colocação. E vamos para a luta, né? É isso? É confronto. Não tem outra forma. Não, tem que botar o mal-estar na roda e dizer, é isto. Lembro da Ana Uhum, Laura dizendo que vai para a escola e vai dizer assim, é isto, ó. Vamos na disputa. uhum, Ah, mas eu não tenho tempo. Então tá, então a gente vai fazer no corredor, né? uhum. É disputa, é luta É, tô e pensando encontrar. aqui também que as pessoas sem deficiência, como aliados também, né? E eu não tô nem falando assim, né, de pessoas como o Crispim, que são pais, né, pais e mães de pessoas com deficiência, que eu acho que também tem uma outra posição já mais bem delineada, assim, pela própria Débora Diniz e pelas feministas né, do modelo social, mas enfim, acho que tem um papel que é esse, assim, talvez nesse jogo onde precisa ter confronto e às vezes também precisa ter, porque a gente não é bobo, né? A gente sabe que às vezes precisa falar manso, precisa ser didático, precisa ir devagar. Acho que a gente tem um papel aí, né? De às vezes estar na frente, confrontando, e às vezes, né, olhando para aquele que olha para ti de um jeito diferente do que olha para a pessoa com deficiência, para te ouvir de outro modo e você conseguir se colocar aí, né? Mas, sim, Crispim, eu achei muito importante, assim, você ter trazido isso. Pessoal, se animem aí, vamos conversar. Está respirando depois de tanta coisa que veio. Ana Laura. Oi, gente, tudo bom? Estão me ouvindo? Estamos. Estão me ouvindo? Tá, eu tô com um fone diferente aqui. Eu fiquei pensando nessa cena da cozinha, né? Do não cozinhado, Uhum. de supor que a pessoa não cozinha, né? E eu acho até que vocês, como professores universitários, estão vendo, e acho que quem trabalha com educação inclusiva está vendo uma nova geração chegando na universidade, né? Porque né? Bom, antes as crianças não passavam da educação do ensino fundamental, né? Aí agora eles estão conseguindo estar no ensino médio. E a passagem para a universidade vem sendo algo extremamente complexo, porque bom, se com as crianças e os adolescentes já tinha toda uma tradição de movimentação e de alguma forma eu acho que tem uma legislação que assegura como um direito, né? O que seria o ensino superior, ele não tem tradição alguma e essas pessoas, muitas delas não eram pensadas para estar lá, né? Tipo assim. Então, esses tempos eu fui na UERGS fazer uma reunião e ouvi a história de algo que agora as universidades vão precisar se ocupar, né? De um rapaz com uma deficiência intelectual e que está fazendo engenharia na UERGS, né? E eu fiquei muito surpresa e feliz, porque aí mostra que a gente ainda é capacitista, de pensar que pudesse haver uma pessoa com deficiência intelectual fazendo engenharia, porque eu não consigo me imaginar fazendo engenharia, porque eu me sinto uma pessoa incapaz de fazer um curso como engenharia. Eu seria reprovada em todas as matérias. E aí, então, a pessoa que coordena esse trabalho, que tá numa frente que se chama, como se fosse assim, uma coordenadoria de aprimoramento docente, né? Ela falando da reinvenção, que é pensar, bom, ele tem uma deficiência intelectual, mas ele deseja fazer engenharia. Qual é a trajetória que ele vai fazer? E eu lembrei dessa cena tua, André, com a tua amiga, que tu pergunta, tá, me conta então como é que tu vai cozinhar,
né? E aí eu fico pensando num mundo em que é como se isso tivesse fazendo uma forçada de passagem, assim, sabe? Porque isso não, eu não consigo, eu nunca imaginei ouvir que pudesse ter alguém com uma deficiência intelectual dentro da universidade, né? E eu imagino o jogo de força e disputa, como o Crispim está fazendo, a luta que deve ser, o que deve ser, a necessidade de quebrar barreiras entre os professores, entre os colegas e fazer um sentido, né? Quando Ana eu Laura, me. só Oi, uma coisa, Ana oi. Laura, nós temos Aham. 7 alunos fazendo medicina, só essa informação. Que legal, né? Todos com deficiência intelectual. É uma luta. Olha, olha só, olha só. Isso, meu marido também é professor universitário da medicina e se deparam com isso, de pensar uma formação, uma finalização específica, né? Pensar que essas pessoas podem ter um outro tipo de titularidade, né? E a conversa nesse grupo que eu estava era, bom, por que mesmo? Por que oferecer isso assim? Porque a gente também tem esse capacitismo estrutural que faz a gente pensar o que que é um curso universitário, né? E às vezes a resistência está também em autorizar que alguém que a gente supõe que não, sei lá, talvez não vá conseguir fazer um cálculo para construir uma ponte, né? Sei lá, que ele não deveria estar lá, né? Por que mesmo ele está lá? Então, eu me sinto assim como se a gente fosse uma formiga tentando empurrar um bloco gigantesco, né? Mas eu suponho, desejo e imagino que talvez isso vá aos pouquinhos se movimentando e que são essas pessoas que estão indo e as pessoas que são as aliadas, né? Que talvez possam fazer pequenos movimentos, porque é muito delicado. Isso que se opera contigo quando tu pergunta para tua amiga como é que ela cozinha, imagina que isso é elevado à enésima potência dos professores pensando, tá, mas e aí essa pessoa vai se formar? Qual é a nossa responsabilidade para com essa situação, né? E poder pensar que talvez seja uma trajetória absolutamente diferente. Essa pessoa está fazendo o curso por coisas que a gente não sei, não cabe a gente avaliar, mas talvez. Eu acho que tem assim, ó, é como se a gente estivesse num tempo muito inicial de algo muito que precisa muito se movimentar e que tem a ver com uma questão histórica mesmo, né? De que agora chegaram, agora tem uma leva chegando. Isso vai produzir uma tensão, né? E, que eu acho que talvez demore ainda a gente conseguir estar numa situação mais confortável, né? Legal, Ana Laura, obrigada. Eu lembrei de uma jovem que a gente conheceu que tem uma paralisia cerebral, tem sequelas físicas, né, da paralisia cerebral, e botou na cabeça que ia fazer educação física, tá? E aí todo mundo dizia, mas faz uma outra coisa. Eu vou fazer educação física, não? E fez a educação física, terminou, se formou e trabalha com a educação física, né? E se sustenta sendo professor mal, né? Porque todo professor de educação física ganha mal, mas isso aí é uma outra discussão aí. Mas sabe? E tipo assim, e todo mundo tentava demovê-la desse lugar. Tipo, não, vamos para as humanas, vamos para letras. E ela disse: "Não, eu quero educação física". E fez o vestibular. Se fosse na URGS há um tempo atrás, não passaria, porque nós tínhamos o Uhum, teste de habilidade antes, né? Mas uhum, agora é diferente, mudou, exatamente. A universidade, ela é um bloco difícil de mudar, sabe? Muito difícil, ela resiste, mas há fissuras. Eu não acho que a gente vai deixar conseguir, a gente vai botar tudo abaixo, sabe? Eu não acho, mas eu acho que sim. E é isso, a gente já percebe, isso já está acontecendo, né? Os estudantes estão entrando e eles não precisam dos especialistas para dizer quem eles são e o que uhum. eles precisam. A universidade, como um colegião, é que muitas vezes pede, mas tu não pode saber o que tu precisa. Como que não posso? Sabe? Se eu não vou saber como é que eu aprendo o que que eu preciso para estudar, quem é que vai saber? Né? Mas assim, então há uma resistência, mas há uma mudança, sim, uma mudança importante, muito importante, assim. O A gente Carlos, vê não é à que... toa que o Freud duvidava tanto da educação, não é? Exatamente. É, A propósito. É verdade. eu tô pensando nisso que o Crispim
falou assim, eu sou bastante pouco crente na educação institucional, assim, na mudança dela. Por quê? Acho, né, a gente tem, acho assim, não é só acho, né, do que a gente lê da história da formação, da educação que a gente tem hoje, né, filhote ainda do iluminismo, ela foi feita para que essas pessoas não cheguem lá. Então, quando a gente fala que o capacitismo é estrutural e estruturante, a gente está dizendo que ele é uma das bases de sustentação da escola, por exemplo, da universidade. A universidade e a escola, em algum sentido, existem, inclusive, para que a gente possa dizer quem é deficiente, quem é deficiente, tem deficiência intelectual, quem é deficiente físico, quem tem, como é que é as palavras que se usava que agora, que todas eram médicas, né? Retardado, débil mental. Agora elas dão arrepio, mas em livros da psicanálise de 20 anos atrás a gente encontra, né? Por quê? Porque elas são palavras para designar algumas pessoas que recebiam esse título com várias outras coisas que vinham junto, né? Então, assim, eu acho que essas instituições, agora por força da lei, e que fazem aí que vêm de um movimento, que conseguem emergir de movimentos sociais, nenhuma delas tem, assim, garantia de sobrevivência por muito tempo, a gente tem que continuar sustentando, mantendo e tal, senão pouco elas caem todas, né? Elas retrocedem. O bafo da Idade Média está aqui na nossa nuca o tempo inteiro, né? E a gente vê, pelo menos assim, que quando acontece de uma pessoa com paralisia cerebral, né, o que teve, até essa palavra é engraçada, com paralisia cerebral, em algum momento teve, né, uma paralisia cerebral, agora o cérebro plástico já se desenvolveu, já é outra coisa, né, ele só não é um cérebro como os outros, mas enfim. Se dá conta que ela consegue entrar na universidade, no curso de educação física e fazer, porque aquele teste não existe mais, eu acho que isso ameaça a estrutura de um jeito, assim, que se for para abrir, né? Porque vamos conseguir fazer as pessoas com deficiência intelectual fazerem seus percursos na medicina, na engenharia, as pessoas com deficiência física fazerem seus percursos na educação física, alguma das duas coisas vai cair. Ou a categoria de deficiência ou a universidade. Eu rezo para que seja a categoria de deficiência. É essa que tem que cair, né? Que a universidade tenha, né? Que a gente tenha gente suficiente para, em alguma medida, conseguir transformá-la, né? E que ela deixe de ser essa coisa iluminista, kantiana e tal, que continua colocando todos esses negócios. Acho que a gente tem inteligência como humanidade suficiente para isso. A gente não tem, talvez, muita vontade política nem vontade de distribuir a renda, né? Porque, no fim das contas, é só para quem veio o dinheiro, né? Sobre quem se emancipa e depois ganha dinheiro com isso. Ô André, essa é uma das nossas mais secretas esperanças, como dizia o velho Nietzsche. Pessoal, a gente está chegando no final do nosso horário. Infelizmente, né? Tá tão boa a discussão. Mas eu queria agradecer muito, André, Carla. Foi muito bom ter vocês aqui. Foi um belo fechamento. Vocês, é um fechamento porque abriu, né? Não é um fechamento porque fechou. Vocês trouxeram essas questões fundamentais de questionar a própria psicanálise, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Essa torção que já está na primeira questão que vocês colocam lá no início da fala de vocês. E a gente vai seguir trabalhando esse tema, porque agora a gente vai começar a montar a nossa exposição das deficiências, né? Que a gente tem que trabalhar todo esse tempo, agora a gente vai montar toda essa exposição, de repente a gente vai entrar em contato com outras pessoas que estão aqui, com vocês de novo, e a gente segue com esse tema agora mais internamente. Eu quero agradecer muitíssimo, esse ano foi maravilhoso, esse tema abriu mundos aqui para o nosso museu. Gente, muito obrigada. Foi lindo esse ano. Boa Obrigada, gente. noite. Parabéns pelo trabalho. Um abraço. Obrigada pela presença também aqui, né? Obrigado, gente. Obrigado, Obrigado, obrigado. Tchau. gente. Forte abraço. Boa noite. Bom Boa abraço. noite. Também.